Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo ao nosso canal. Se você já nos conhece, obrigado mais uma vez por estar aí. Se você ainda não nos conhece, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. A casa é sua, falando sobre radiestesia, radiônica, esse universo incrível das vibrações ao nosso redor. Sou José Melo e estou aqui para falar sobre esse tema contigo. Se você gostar do nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para fazer o acompanhamento, receber nossos vídeos aí. O prazer é todo nosso. Gente, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje, eu sei que é o assunto de algum tempo já aí nas redes sociais, na internet e tudo mais, e eu sou meio contra polêmicas, né? Eu acho que algumas polêmicas devem ser evitadas, mas quando o assunto vem e volta e mais uma pessoa comenta e voltou a ter mais alguma coisa a respeito disso, eu achei por bem falar para vocês sobre o terrível triturador, né? As pessoas estão usando de uma forma, nem sei dizer qual palavra, este gráfico para fazer supostas emissões negativas, né? Para deixar pessoas doentes, enfim, colocar magias. Eu vi uma postagem com diversas velas ao redor do triturador, né? Impresso em papel como esse aqui, que não se faz, inclusive, para trabalhar com emissões, enfim, tudo errado. Gente, independente dessa polêmica, eu quero chamar a atenção para vocês. Se você já é experiente, já sabe disso, mas se você está começando principalmente, se você está iniciando os processos em radiestesia e entrou num vídeo como esse nosso para entender algumas coisas, pessoal, procura um pouquinho mais sobre ondas de forma. Procura um pouco mais para entender da onde vem isso, qual é essa vibração, por que se usam desenhos nesse formato, né? Por que existe, por que o decágono é assim, né? Ele tem um motivador, por que o tamanho é esse, por que tem que ter uma massa aqui, né, de tantos centímetros ou milímetros, por que existem gráficos com simbologia hebraica e qual o cuidado que nós temos que ter com isso. Então, ou seja, o cuidado nesse sentido é nós não atravessarmos, olha só, nós não atravessarmos um campo do qual nós não estamos preparados para lidar. Então, eu chamo muita atenção de vocês sobre isso, que eu aprendi, né, com os nossos mestres aí, professores, orientadores dessa área. Eu sempre cito a nossa querida Mamael, que é uma pessoa aqui na região sul, que nos orientou muito sobre isso, que a partir do momento que você detecta, né, uma vibração que vá pro campo, né, que nós chamamos de campo espiritual, vibracional magístico ou assim por diante, e você não sabe lidar com aquilo, então stop, né, interrompe, não vai em frente em relação a isso, e pode ser até uma coisa danosa para você. Ah, mas por que, José? Porque essas simbologias, elas fazem emissões, sim, elas emitem, né? Elas funcionam, do contrário elas não existiriam e nós também não trabalharíamos com elas. Porém, se você não souber com o que você está mexendo, você pode estar mexendo com uma simbologia que não vai te fazer algum bem, que não vai te fazer alguma coisa adequada, ou no mínimo não vai funcionar. Então você pode estar lá supostamente, por exemplo, você é um terapeuta, está tratando alguém, e você vai colocar uma das simbologias para fazer um tratamento para alguém, e você não sabe nem o mecanismo de funcionamento, de ativação desse processo, então você está fazendo um buraco na água, você está fazendo um disfarce e não um atendimento. Não é isso mesmo. Eu já falo, quem me conhece sabe a minha opinião, e quem não gostar ou achar, puxa, José está falando besteira, beleza, próximo vídeo procura alguém que vai te falar o que você quer. Eu não vou te falar o que as pessoas querem ouvir, eu vou falar a minha opinião em relação ao tema. Eu respeito demais, e aprendo e respeito cada dia mais. Então, se você não sabe, minimamente, vai ler um livro. Aqui tem Antônio Rodrigues, Novos Gráficos, que inclusive não tem o triturador aqui. Nós vamos ter uma série de gráficos incríveis para desenvolver esse trabalho. Ah, José, eu quero aprender mais sobre essa questão de radiestesia espiritual, magística e tal. De novo, Antônio Rodrigues, Radiestesia Espiritual. Um livro suave, um livro que dá para você ler, dá para você entender, dá para você procurar saber, mas existem outras literaturas sérias em relação a esse assunto. Então, não saia fazendo a coisa de qualquer forma. Entenda o porquê dessas ondas de forma, entenda como que elas atuam e como que elas funcionam.
O triturador, por exemplo, o que eu sempre aprendi, entendi e trabalhei com isso, tá? O desenho que ele faz, essa movimentação que ele faz, é para triturar mágoas, incômodos, na saúde, para triturar dores, para a pessoa que está, por exemplo, acamada com uma situação mais difícil, você usa aquilo para debelar aquela dor, né? Aquele sofrimento, aquele incômodo no caso, tá? É para você fazer uma limpeza nos chakras da pessoa para ela poder estar melhor. Mas como é que eu fiz tudo isso? Eu crio um comando e coloco aqui em cima. Eu crio um comando, eu crio um testemunho, lembra, né? Todo mundo sabe do testemunho, que eu preciso, se ele for lexical, eu preciso validar no decágono. Não vou nem entrar aqui, gente, porque isso hoje, né, se você está nesse canal, isso já é bem básico para quem está na Rede Civil. Mas se você não tiver, por favor, temos vários vídeos falando sobre testemunho, sobre decágono, para você entender. E aí, eu vou entender que essa movimentação aqui, ela não para nesses 3 círculos, né? E nessas 6 hélices aqui, né? Ela vai muito além disso. Então, eu trouxe até um exemplo aqui que eu acho que é interessante mostrar para vocês, que é o exemplo do turbilhão, né? O turbilhão hoje desenhado da forma mais correta possível, né? E o turbilhão em movimento. Olha que bacana, né? Nós temos ele, digamos assim, em estado inativo e estado ativo aqui. Olha só que bacana, tá vendo? Então, este desenho aqui, ele se transforma nesse e aí faz essa movimentação. Então, quando eu olho para um triturador, fazendo uma analogia, eu não tenho esse desenho do triturador nesse formato, ele também vai fazer um desenho assim. Ele também vai fazer um formato assim. Então, gente, não adianta a pessoa chegar e colocar um monte de vela em cima. A pessoa, vou mandar um mal para alguém. O mal para alguém você faz, já fala praguejando, você já fala xingando, você já manda, né? Num olhar, você já manda numa palavra, né? A bondade, o carinho, a atenção, ela chega por palavras, ela chega por gestos, ela chega por emanações positivas. E o reverso é verdadeiro, né? Existem mais de 20 tipos de supostos envios magísticos negativos, né? Que começam com o xingamento, né? Que começa com, a gente brinca com a praga da madrinha, né? Com coisas assim. Isso sim, por que aquela pessoa simples, humilde lá do nosso bairro, principalmente no passado acontecia muito, era a benzedeira que curava todo mundo naquela região. Você olhava, puxa, mas a pessoa não parece ter, né, tecnicamente um conhecimento nenhum. Ela tem sim, tem uma formação de vida, tem uma formação de espírito, tem uma formação de bondade, tem uma formação de querer ajudar as pessoas. E aquele raminho de alecrim, de arruda, da planta que ela tivesse na mão e com uma vela acesa quase sempre, ela limpava você de uma forma impressionante. Porque tinha 2 coisas, uma, esse conhecimento, essa espiritualidade toda ao seu redor, né? E a crença que se você fosse lá com você, com teu filho, com tua mãe, com teu pai, você acreditava naquilo, porque aquela senhora... Então olha só como é que funciona esse processo dessa vibração. Existe até hoje, né? Muitas benzedeiras, rezadeiras fazendo trabalhos maravilhosos, tá? Com uma emanação positiva. Então, quando você vai montar um gráfico e você preparou ele aqui, né? Você mediu, né? Por exemplo, né? Numa régua para deixar o tempo. Então, todas aquelas regrinhas de montagem de gráfico, você define. Você escolheu se para aquele momento você precisa de um gráfico com esse desenho, ou você precisa de um gráfico, por exemplo, se for um gráfico para materialização, como um turbilhão, como esse. Então, ou seja, aí nós estamos entrando em outra seara, você já está escolhendo baseado no que você precisa. Agora, você pegar qualquer um desses gráficos, qualquer um desses desenhos, tá? E começar a fazer coisas aleatórias, coisas sem sentido, sem saber o tempo, sem medir, sem intencionar, sem programar isso que você vai fazer, desculpa, gente. Você está fazendo o famoso enchimento de linguiça, você está fazendo coisa, e aí preocupa que você está fazendo uma coisa que você não conhece, que você desconhece. E o desconhecido, para mim, é algo, muitas vezes, oculto. E se eu não sei o que eu estou fazendo, a gente tem aquela brincadeira, né? Quando eu aponto para você, eu tenho quatro dedos para mim e um para você. Então, ou seja, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Porque eu estou participando daquele rito, eu estou participando daquele ritual. Então, muito cuidado. Se você não sabe o que está fazendo,
Se você não sabe o que você está fazendo, então você é tão vítima quanto supostamente alguém que você queira emitir alguma coisa. Tá? Pode ser que você acabe recebendo mais essa vibração nociva do que a pessoa. Então, muito cuidado com isso. Tá? Para fechar nossos exemplos aqui, e o cuidado em relação, né, ao perigoso triturador, eu vou dar um exemplo aqui com pêndulos hebreus, que pessoal chama de cabalísticos, mas são pêndulos cilíndricos com uma chamada camisa, né? Que eu vou pegar o exemplo aqui fácil do Shin, que são pêndulos que você usa para mensuração, né? Tem um outro aqui que você mensura se o problema naquele ambiente, por exemplo, é um problema telúrico, que é o terra, né? Você vai verificar, só mais um exemplo aqui, se o assunto que tem a ver com o assunto, né, ligados à área espiritual para desenvolver, e assim vai. Então, para você mexer com esse tipo de pêndulo, com esse tipo de simbologia, aqui você tem, né, chamado Yahvé, o nome de Deus em hebraico. Gente, estuda mais, né? Vamos mais a fundo. Como é que eu vou sair? Porque lembra, essa simbologia, ela emite por si só. Então, as ondas de forma, elas fazem uma emissão por si só, mas é evidente que a partir do momento que eu trabalho isso, que eu coordeno esse trabalho, que eu organizo isso, né? Eu potencializo isso para obter um resultado, eu pego isso e multiplico dezenas, centenas de vezes essa potencialidade, né? Mas se eu não sei lidar com isso, gente, não mexo, não vou ficar mexendo em coisas que eu não sei. Então fica realmente um alerta muito forte. Eu falei dos pêndulos hebreus que fazem uma emissão, esse desenho aberto como eu estou mostrando, e eu separei aqui 4, 5 pêndulos daqueles que não têm problema mais sério dessa emissão, porque são todas mensagens positivas. Mas olha aqui, ó, eu tenho aqui a minha caixinha preta aqui com os demais pêndulos, tá? Eu respeito, deixo aqui dentro, guardadinho, tá? Então eu vou agora, depois do trabalho aqui, eu vou guardar os pêndulos aqui dentro. Por quê? Porque eu sei que eles têm uma possibilidade de emissão, então eles estão fechados, né? Guardado num lugar seguro. Ah, José, é para eu me apavorar com isso? Não é para você se apavorar com isso, é para você entender. Radiestesia é algo que você precisa entender, que você precisa aprofundar, e não sair por aí queimando um monte de velas em cima de um triturador, achando que isso vai resolver ou que você vai impactar alguém. Já falei, tem muitas maneiras de você impactar magisticamente alguém. Claro que existem muitas maneiras, tá? Não precisa ninguém procurar. José, como é que eu impacto magisticamente alguém? Vai estudar, vai entender, porque essa magia, eu espero, pode ser uma magia do bem, pode ser uma magia de cuidado, pode ser uma magia de atenção para com as pessoas, e não você fazer alguma coisa que supostamente vai gerar um malefício, uma dor, uma doença para aquela pessoa. Isso você não precisa de gráfico para fazer, isso não precisa de radiestesia para fazer, não precisa de teleradiestesia para fazer. Isso que está sendo feito na internet é uma piada de muito mau gosto. E repito, tá? Existe uma coisa chamada efeito rebote, estudem sobre isso também, que é muito sério. Então, muito cuidado com o que você vai lidar, com o que você vai mexer. Radiestesia, radiônica é coisa séria, não brinquem com isso, é importante. Ajuda muitas pessoas. Eu sou prova, sou testemunho disso, e tenho muitos colegas fazendo um trabalho incrível em relação a isso, mas com seriedade, com firmeza, com dedicação, com muito estudo. Aí sim, além de funcionar, você se sente bem. Você pode vir aqui em público, como estou fazendo, falar para vocês abertamente sobre isso, porque eu tenho essa confiança gerada em relação a isso, tá? Mas respeitem, estudem, pratiquem com seriedade, que os resultados vêm, e aí vocês vão, infelizmente, dar risada de publicações como essa, mas eu me preocupo, entendeu? Com a própria pessoa que está fazendo, porque no fundo ela não sabe o que ela está fazendo. Essa é a grande questão, ela não sabe o que ela está fazendo. Meus amigos, Deus abençoe e proteja. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Namastê. Um beijo carinhoso a todos.